Êxodo 21, de 7 a 11, a Bíblia diz: se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas, sem precisar pagar nada. Conhecendo um Deus que dignifica, é sobre isso que vamos falar aqui. O desejo de Deus é dignificar a todos, essa dignidade que Ele procura dar ao ser humano, que Ele mesmo criou, até porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é digno, e automaticamente Ele vai trabalhar por dignificar a sua criação, que foi feita à sua imagem e semelhança. Então a valorização do ser humano é um assunto sempre presente nas leis de Israel, sempre. Valorizar o ser humano é uma coisa que Deus persegue desde sempre que há mundo. Então nós vamos orar nesta hora e vamos pedir a direção do Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra lida, te agradecemos pelo privilégio de estudá-la, e que nesta noite mais alguns princípios elementares do cristianismo e sobre o fato do que é ser cristão possam ser esclarecidos para a nossa prática, e que nós tenhamos, ó Deus, mesmo que esse povo de quarta-feira tenha o mesmo desejo de praticar a Tua palavra que tem de vir à Tua casa. Nós tenhamos a mesma disposição, que nós vençamos os nossos obstáculos, que nós criemos ambientes para que a Tua palavra seja praticada no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, os versículos 7 a 11 alistam os direitos das escravas e das concubinas. Para quem não sabe o que era uma concubina, lá atrás, por conta de uma lei, uma das primeiras leis, que inclusive nós ainda vamos estudá-la, lá no Gênesis, que tem lei dos 603 mandamentos do Pentateuco, tem lei lá em Gênesis, que nós vamos voltar lá ainda e estudar. Lá atrás tem uma lei que diz assim, que o homem tem que crescer e se multiplicar e dominar a terra. Essa é uma das leis mais primitivas do Decálogo, do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Crescer e se multiplicar. Então essa ideia de ter filhos sempre foi algo muito sagrado para o judeu. O judeu sempre levou essa lei muito a sério. E por conta dessa lei, alguns outros elementos foram criados para que ela pudesse ser observada. Quando um casal não podia ter filhos, por um tempo, no princípio do mundo, já que a terra estava vazia, era permitida a questão de se trazer uma concubina para casa. Seria uma espécie de segunda esposa. A primeira não perderia sua prerrogativa, ela não perderia sua prerrogativa de primeira esposa. A concubina seria tratada como uma segunda esposa, uma secundária no processo, mas ela tinha também a dignidade de uma esposa. E ela então, isso é muito claro nas histórias como de Abraão, Jacó, são histórias muito evidentes desse costume. Depois os reis de Israel vão abusar disso, né? Como Salomão fez, de ter um harém com 1000 mulheres. Ele não tinha contato sexual com elas todas, não era isso. A ideia era reservar, todo rei tinha as suas princesas para substituição imediata da rainha. No caso de um ataque, alguma coisa, e a rainha morresse em batalha, os príncipes fossem mortos, o harém, a palavra é essa mesmo, tem como correr disso, e escolher de lá princesas para o ato imediato sexual, para a reprodução de príncipes, para que o reino não ficasse sem liderança. Então, o problema de Salomão não é porque ele se deitou com todas elas. O problema de Salomão foi que ele não confiou em Deus para guardá-lo, e trouxe tantas princesas para o seu reino, e esqueceu de confiar em Deus, que iria guardá-lo até o final, como prometeu. Ele não precisava daquele tanto de mulher. É o mesmo caso dos cavalos, né, de confiar nos cavalos e nos cavaleiros de outros reis que confiaram mais em cavalos do que em Deus.
Então, esse é o caso de Salomão, é a problemática de Salomão. E aí, por conta desse mandamento primitivo de crescer e se multiplicar, o homem levava esse negócio de ter filho muito a sério, porque para ele isso era sinônimo de obediência a Deus, crescer e se multiplicar. Quando ele não podia fazer isso, o homem se frustrava por não poder obedecer. E aí, a lei lhe dava o direito de trazer uma concubina, só que outras leis foram surgindo no processo para que esse elemento pudesse ser legislado, pudesse ter leis, pudesse ter orientação, parâmetro de Deus sobre como essas mulheres seriam tratadas. E aí, nessa passagem que nós temos aqui, nós temos dois elementos importantes, porque nós temos as escravas se tornando esposas, que também podia acontecer. Às vezes uma escrava era vendida para alguém, até pela própria família, e chegava criança, elas eram vendidas de toda idade, às vezes chegava lá com 3 anos de idade, na casa do senhor, e passava a ser dono dela. E esse senhor tinha filhos, 5, 7 anos. Então eles iam crescendo juntos ali, e às vezes eles se apaixonavam, e às vezes rolava lá um clima de que não, eu gosto dela, ela gosta de mim, então a gente quer se casar. E aí o que a gente está lendo aqui também, inclusive, tem o que ver com essa lei para resguardar a menina que foi vendida como escrava, mas depois também poderia se tornar esposa. Então é isso que nós vamos estudar hoje, entender o coração de Deus por trás da lei, porque nós não aplicamos mais essas leis hoje em dia, mas o coração de Deus atrás da lei, que é o espírito da lei, nos interessa. O que é que Deus nos ensina com essa lei? Porque é Ele que traz a lei, é Ele que dá orientação. E por que Ele faz isso? Qual é o pensamento de Deus? O estudo das leis de Deus na quarta-feira é uma busca por entender como Deus age, pensa e sente, para que nós possamos imitá-lo, entender o que a gente pode fazer para poder agir da mesma forma. Lembrando que Deuteronômio 15, versículo 17, é uma complementação desta lei. Então lá na frente você vai ver que ainda existe mais orientações sobre esse caso. Em seu estado social de livre, um homem elevado como livre na sociedade, ele não encorajaria seu filho, ou ele mesmo não se encorajaria a se casar com uma escrava. Isso era uma coisa que as classes sociais não permitiam com muita facilidade. Então, as pessoas não compravam escravos para casamento. Isso não era tão simples assim. Mas a gente sabe que podia acontecer no caso das meninas. E por muitas vezes escravas se tornavam concubinas, ou esposas mesmo, secundárias. Gênesis 16, 13, 22, 24, 30, de 3 a 9, 36, 12, Juízes 8, 31, 9, 18. Eu sei que você não vai conseguir ler isso tudo, mas pegar isso tudo, mas só para você ter uma ideia que a Bíblia cita isso várias vezes, de que elas realmente eram uma realidade. Alguns israelitas pensavam ser mais vantajoso vender uma filha como escrava para alguém de posses do que permitir que ela se casasse com alguém numa situação muito pobre. Então muitos pais, eles faziam isso, eles davam a sua filha como escravas, porque eles entendiam que na casa do senhor rico, ela teria uma vida melhor, inclusive educação e coisas parecidas. Então, eles davam filhas como escravas, eles até vendiam, porque tinha o dote. O dote dependia da idade. Então, se eu vou vender uma jovem para o casamento, que naquela época não era bem jovem, era adolescente, a maioria das vezes era adolescente, se casavam com 12, 13, 14, 15 anos, já se casavam. Então, o pai que vendia uma filha com 12 anos, pedia menos por ela do que um pai que vendia uma filha por 17. Por quê? Porque ele passou 5 anos a mais cuidando dessa menina, então ele gastou mais. Era assim que funcionava a cabeça do pessoal. E como é estranho, né? Eu já vi as carinhas retorcendo aí.
E como naquela época reinava a pátria potestas, o que é pátria potestas? É o direito do pai, o poder de pai. O pai é que definiu o casamento. Quando um pai era benevolente, um cara tranquilo, ele ouvia o filho. Eu quero casar com a fulano de tal. O pai concedia. Vamos lá, vamos tentar, vamos lá, vamos dar um valor pelo dote dela. Vamos ver se a gente consegue. Então ele ia, ele dava atenção ao filho. A filha também, quando queria pedir, o pai às vezes dava uma moralzinha. Não, tá bom, se ele tiver condições de pagar o dote, eu vendo, não tem problema. Era assim que funcionava. Mas quando o pai devia favores, ou até mesmo queria impressionar alguém, às vezes ele não levava em consideração o desejo da filha ou do filho. Eles armavam os casamentos entre eles. E aí, Deus, sabendo disso, ele cria um ambiente aqui para que o sofrimento fosse o menos possível para aqueles que tivessem que se casar. Essa prática romana, ela foi abolida depois da morte do último imperador de Roma, o poder do pai, porque até então isso era legalizado, civilmente. O pai definia mesmo e acabou. Mas isso foi abolido após a morte do último imperador. E mais tarde as mulheres hebreias passaram a reivindicar por lei também, a gente vai ver isso, Deuteronômio 15, 17, a lei de lá, o fim da sua escravidão depois de 6 anos. Elas passaram a reivindicar, como os outros escravos que a gente estudou na semana passada. O que é que Deus nos ensina com essa lei? O que é útil para nós aqui? Em primeiro lugar, a sobrevivência era prioridade para Deus, mas a família era hierarquicamente a próxima etapa a ser considerada. Dá uma olhada aí nos versículos 7 e 8. Vamos aprender um pouquinho Estou tentando lembrar aqui, hoje está brabo, hein? Hoje a cabeça está quente aqui. De sociologia hebraica, vamos entender um pouquinho aqui. Se um homem vender a sua filha, versículo 7, como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Depois, Deuteronômio 17 vai dizer que pode. A lei, ela recebe um acréscimo. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Ou seja, vendeu a filha, no princípio não tinha esse negócio de dar 6 anos, tem que devolver. Está livre, não tinha isso. Até porque, como é que você libera uma jovem para o mundo se os pais, por exemplo, já morreram? Ela ia ter que virar prostituta. Não tinha INSS, não tinha pensão do governo, auxílio, não tinha nada. Então a lei a priori, não existem as outras leis ainda que Deus deu, não existiam ainda aí em funcionamento. As leis estão chegando, porque depois várias leis foram criadas para o órfão, para a viúva, para que eles pudessem se alimentar. Mas isso não estava nada em funcionamento ainda. As leis estão chegando agora. E como esse é um caso que já estava acontecendo, a primeira lei, ela não libera essa venda 6 anos depois, essa liberação. Ela não libera essa ida embora da menina 6 anos depois. Se vai comprar escrava, você vai ter que sustentá-la até o final. Essa foi a primeira etapa da lei. Porque senão o camarada poderia simplesmente, já usei 6 anos, não quero mais, colocava a menina no olho da rua. Se os pais já tivessem mortos, ela ia mendigar. Entende o problema? Então, por isso que não podia acontecer a priori. As outras leis ainda não estavam em funcionamento. Mas a questão aqui é que se ele não pudesse dar manutenção à sua vida, se ele desagradasse dela, eu comprei a menina para trabalhar, mas ela não gosta de trabalhar, ele podia devolver para os pais. Só estou aqui devolvendo a sua filha, tá? Não deu certo, ela não quer trabalhar, ela não faz nada direito, a menina é meio esquisita. Qualquer coisa que desagradasse, que ele quisesse achar, ele tinha que devolver para os pais. Ele tinha que fazer isso. Não podia simplesmente liberar a menina. Então, a questão aqui é o retorno à família o mais rápido possível. Porque Deus sabe, foi Ele mesmo quem criou, que criança longe de família é um negócio problemático. E olha, com 20 anos atendendo em gabinete pastoral, quase 20 anos, eu vejo o que a ausência dos pais
faz na vida de uma pessoa. Hoje eu vejo isso claramente. Eu não dou conselho hoje, de maneira nenhuma, para pai colocar filho na rua. Quando me perguntam, eu falo, de maneira nenhuma não faça isso. Abandonar filho jamais, não faça isso. Porque é o que causa o transtorno na vida de uma pessoa abandonada, é um negócio evidente para mim hoje em gabinete pastoral. Alguns elementos são extremamente nocivos à psique humana, à formação psicológica de uma pessoa e até espiritual. Ausência dos pais, emancipação muito rápida dos filhos em relação aos pais, criação por parte de terceiros, são prejudiciais. E por mais que você encontre uma família maravilhosa, que cuide, que vá dar todo o amor e carinho, você já tem dificuldades. Por quê? Não é porque, de vez em quando eu encontro algumas pessoas que têm crianças adotivas, dizendo, pastor, mas será que nós não erramos? Poxa vida, Deus está dando muito problema, os nossos filhos não deram, os nossos filhos biológicos, mas pastor, o amor é o mesmo. Sabe por que dá problema? Porque é antinatural. É um encaixe que você faz, e aqui eu estou dizendo isso com muito carinho, viu? Por mais que seja com muito amor, é complicado, gera dificuldades. Então, não teve condições de criar, teve que entregar na mão de estranhos para cuidar, que muitas vezes não era nem a própria família, porque nós temos casos aqui na igreja, de gente que está sendo cuidada, porque os pais faleceram, porque os pais abandonaram, mas estão sendo cuidados pela própria família, gente do mesmo sangue, ainda é mais fácil, a probabilidade de dar certo é maior ainda, né, quando a família é ajustada. Agora, não tem mais condições, devolve para os pais, porque Deus sabia que o impacto seria menos negativo para a vida daquela criança, porque o lugar de criança é estar junto dos pais. Essa é a melhor coisa. E é por isso que hoje o direito, a legislação brasileira, ela vai trabalhar exatamente em cima desse quesito. Hoje a justiça brasileira só tira o filho de um pai, de uma mãe, se não tiver jeito mesmo de permanecer. Eu até separei aqui partes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão dizer o seguinte: somente em casos excepcionais a criança ou o adolescente é retirada do poder familiar e da família natural. O artigo 19 diz, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. E uma das formas de se perder o poder familiar é o caso de negligência no dever do sustento, da guarda e da educação do filho, artigo 22. E também é cabível as medidas de proteção à criança em caso de direitos ameaçados ou violados, artigo 98, por falta dos pais, por omissão ou abuso. Criança tem direito. E em caso de adoção de medidas, deve-se prestar pela manutenção do vínculo familiar. Mesmo quando há adoção, você tem, e adoção de medidas, você tem que valorizar o contato com a família, o máximo que você puder. O artigo 100 vai dizer o seguinte: na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Ou seja, a legislação a legislação brasileira protecionista das crianças e dos adolescentes para com um vínculo familiar, nas palavras do Fabinho Martinelli, que foi quem eu consultei hoje à tarde para poder trazer para vocês aqui uma explanação dessa lei brasileira. Nas palavras do Fabinho, vou repetir, nossa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente protecionista das crianças e adolescentes para com o vínculo familiar. Ou seja, usamos isso até hoje, é lei que Deus estabeleceu lá atrás, de que se não vai poder dar sustento ao seu filho, você pode até vender, porque a vida vem em primeiro lugar, não pode morrer de fome. Mas se o outro lá não quer mais, devolva para
família, porque depois da sobrevivência, o mais importante é a família. Tem como correr disso. É a família estando junto. E a grande tristeza hoje não é perceber simplesmente, que não é só isso que causa tristeza, mas causa que nós estamos tendo filhos abandonados pelos pais. Não estou falando de morte, gente. Estou falando de orfandade. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de abandono mesmo. De pai que joga filho na rua. Mas não é só isso. Até porque não é um elemento cristão, a gente não vê isso com frequência. Na nossa igreja, pastoreando, eu nunca vi. Já vi gente que sentiu vontade, mas jogar mesmo de fato eu nunca vi. Pastoreando esse povo de Deus o tempo todo aí. Agora, é ver filhos abandonados na presença dos pais. Essa é a nossa maior tristeza. Porque às vezes o pai, ele está presente fisicamente, mas emocionalmente nunca esteve. E isso é muito triste. Porque precisa participar, tem que estar junto, tem que caminhar lado a lado, tem que ter paciência, tem que de fato educar, tem que de fato cobrar, e também tem que dar de lazer, tem que dar de alegria, né? Tem que fazer um sacrifício, fazer alguma coisinha diferente com as crianças, né? De vez em quando eu escuto assim: pastor, mas eu sou muito caseiro. Você é, mas seu filho não é, sua esposa não é. Então todo mundo tem que comprar a sua ideia não, querido. Ah, mas eu amo a minha casa, não gosto de sair, mas sua família gosta. E se ela gosta, você tem que sair junto. Você acha que eu gosto de artesanato? Olha para a minha cara. Dá uma olhadinha para mim, vê se combina comigo. Mas eu vivo em feira de artesanato. Pago todos os meus pecados lá. Minha mãe que falava isso. Porque a Bia gosta. Nós somos um casal, eu não estou vivendo sozinho. Eu estou vivendo sozinho, eu faço o que eu quero. Não é verdade? Deixo que não atrapalhe a vida dos meus vizinhos, não prejudique ninguém. Posso fazer o que eu quiser, estou sozinho, mas não estou sozinho agora, estou casado. Então, da mesma forma, vou chegar em casa agora, vou ligar a televisão no jogo que está passando e eu estou perdendo, e vou falar: ó, morri para o mundo. Só se passar mal, né? E ela também é obrigada a conviver com isso. Ela casou, tem jeito. O dia que o meu time joga, eu paro para ver. Só quando ganha. Se perder, eu estou à sua disposição. Né? Porque cada gol que toma, dá um negócio ruim, dá uma vontade de chorar. Aí eu não vejo mais agora. Eu nem estou vendo ao vivo mais, eu estou gravando para ver depois, que é melhor. Se tomar um gol, eu já abandono e vou embora, porque deixa para lá esse negócio, não dá para mim. Realmente, tristeza muito grande. Versículo 8. Não precisa ficar escandalizado não, Versículo 8. Já foi pior, tá, irmãos? Já foi pior. Fica escandalizado não, porque já foi pior. Já bati nos outros, já briguei, já fiz parte de torcida, já fiz de tudo. Hoje está suave, eu só choro um pouquinho. Tem nada demais nisso aí, tá? Versículo 8. Se ela não agradar o seu Senhor que a escolheu, Ele deverá permitir que ela seja resgatada. Alguns até acham que é antes do ato sexual aqui, só. Entendem não? Porque se virar esposa aí não tem jeito. Mas tem argumento para os dois lados. É difícil definir isso aqui. Eu particularmente também acho que é uma questão aqui antes do ato sexual. É a empregada, contratou para ser serva. Empregada, não gostou, devolve. Acho difícil Deus permitir que depois do ato sexual pode devolver para a família. Mas tem gente que enxerga dessa forma, tá? Então, é difícil definir aqui, porque o hebraico no original não é tão claro, não fica claro. Fica difícil para a gente. Mas nas próximas leis sobre o assunto, a gente vai dar uma clareada, vai ficar melhor para entender. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. O problema é a palavra deslealdade, que pode ter conotação sexual. Entende? Então, é aí que está o problema. Mas a lei, o Espírito de Deus na lei é o mesmo. O que Deus quer nos ensinar aí? Que além do elemento familiar, a espiritualidade sempre deve ser considerada pelo servo de Deus. Não venda para estrangeiro. Por quê? Porque lá eles têm outros deuses.
e ela vai ser corrompida. Essa é a ideia aqui. Não venda para outros deuses, não venda para estrangeiros. Cada nação tem seu próprio Deus. Não faça isso. A mantenha dentro da nação de Israel, porque aqui ela vai ter espiritualidade garantida. Ela vai ter o conhecimento adequado espiritual. Entendeu? Além da família, Deus valoriza a espiritualidade dos nossos jovens, adolescentes, de todos nós. Espiritualidade para Deus é coisa séria. Dá para brincar com isso. Você não mistura os seus filhos com gente do mundo que tem outros deuses. Você não pode apoiar isso, gostar disso. Uma das maiores tristezas para um pastor é quando chega alguém no gabinete dizendo assim: vou casar com um não crente, porque você já sabe do que vai dar. Você já sabe que a probabilidade de dar errado é muito grande. Ah, mas meu pai casou com a minha mãe era crente, meu pai não era, e hoje meu pai é um homem de Deus. É, mas eu vou te contar a história da maioria. Você só está vendo a história da minoria. Vou te contar a história da maioria. É um sofrimento contínuo. Contínuo. Eu trato gente assim toda semana, sofrendo com um cônjuge que não é crente. E eu costumo dizer que casar com não crente você vai sofrer de qualquer jeito. Não tem como não sofrer. Porque se você casa com um não crente, e ele é um ótimo marido, você sofre porque você queria vê-lo salvo. É um ótimo marido, cara. Cuida de mim, uma bênção na minha vida. Mas queria tanto que ele se encontrasse com Cristo. E aí, se ele vai primeiro, você fica naquela dúvida, né? Será que realmente se converteu, nos converteu? Como é que é isso? Você nunca vai ter certeza a não ser no céu, né? E salvação individual. Se ele é um péssimo marido, você sofre dobrado. Então, vai sofrer de qualquer jeito. Se envolver com quem não é crente, é claro, gente, claro, amo a filosofia, eu gosto do contra-argumento. Sempre vou pensar nele quando eu afirmo alguma coisa. Ele vem naturalmente à minha mente. Casar com um crente é garantido que vai dar certo? Claro que não. Até porque tem muito crente meia boca por aí. Você só descobre que não é crente nada, é crente de meia tigela, é crente de 1,99, depois que você casa, na maioria das vezes. Que aí que você vai ver se tem vida com Deus mesmo, se não tem. Porque quando está namorando, ora na sua frente, se bobear, fala até em língua, né? É um negócio extraordinário. Ele sai de casa, tem um rastro de azeite atrás dele, olha só que bênção. Aí depois que casa, que você vai ver se realmente é crente de verdade, se não é. Garante? Não, não garante. Não garante, não. Mas se você chegar no aeroporto e alguém disser para você assim, ó, esse avião tem 5% de chance de cair, esse aqui tem 60%, você vai embarcar em qual? É só para o casamento que vocês fazem essas burrices de vocês. Vocês apostam nas piores probabilidades. Porque na vida normal ninguém faz isso. É só no casamento. Só que é o seguinte, casamento você vai levar para a vida inteira, hein? O que tem de gente que chega no meu gabinete que diz assim, gente que está chegando para cá, né, tal. A nossa turma já sabe, nem vai me perguntar, mas tem gente que chega desavisada e que, pastor, posso separar? Aproveitar agora que eu estou trocando de igreja? Ah, porque o meu casamento está péssimo. O meu marido quer nada com Jesus. Posso? E eu fico olhando serinho assim, né, pensando assim, onde eu amarrei meu burro, minha égua? E eu sempre digo, claro que não. Que eu gosto de ver aquele sorrisinho assim, de repente, poxa, para entender que eu já estou bravo. Que pergunta que é essa? Que você pode separar? Não é crente, não casou no Senhor? É, não, fomos nós dois lá. Então acabou, vai levar o resto da vida. Não tem como separar isso aí. A Bíblia diz que você não consegue separar. Foi Deus quem uniu, você não tem poder para separar. E aí? Mesmo que você vá embora, que você separe de corpos espiritualmente, você nunca vai estar separado, porque vai estar colado o resto da vida. É um negócio muito sério essa questão da espiritualidade. Você não, que comunhão há entre Cristo e Belial? A palavra é muito grave, é muito séria. E isso serve também para a questão das crianças. Não deixe um ímpio levar seu filho. E é por isso que você não manda o seu filho para ímpio
ensinar ideologia na escola, outra religião. Você tem que marcar colado, porque senão você não observa o princípio da lei que está aqui. Ah, está dançando quadrilha lá, está falando de São João, adorando imagem, não deixe não, mata a aula. Tem pai aí que é maluco, libera o filho para comer São Cosme e Damião aí, ó. Pô, doce dedicado a ídolos, cara, ídolo é demônio, mano. Você vai deixar sua criança comer coisa, se está lá no centro de macumba lá, e vai tirar, você vai deixar comer? São Cosme e Damião não é diferente não. A dedicação é a mesma, é ídolo. Por mais que o católico ache que não, escrituristicamente o é. E ó, deixa eu dizer uma coisa, vou ser bem claro aqui, o católico muitas vezes não tem esse conhecimento, ele não sabe, ele acha que está fazendo um bem, porque ele entende que os santos homens de Deus ali também devem ser adorados. Eu fui católico, eu conheci gente católica muito boa, e que não tinha conhecimento nenhum, e por isso que errava. Só que nós temos o conhecimento, a gente estuda a Bíblia o dia inteiro, gente. E vai liberar a criança para comer coisas dedicadas a ídolos, que são, na verdade, dedicados a demônios. Paulo fala disso. Você não pode liberar. Proteja as suas crianças. Está aqui, ó. Não venda estrangeiros. Por quê? Porque o Deus não é o mesmo. Qualquer um que não tenha o mesmo Deus não pode ter influência sobre a sua criança. Você entendeu agora por que nós estamos lutando por um colégio batista? E uma das prerrogativas é que as matérias que envolvam o ensino moral sejam dadas por servos de Deus, consagrados. Porque também não vai mandar currículo aqui falando sou crente há 10 anos e vai dar aula. Não é assim que vai funcionar. E graças a Deus, boa parte desses profissionais nós já temos. Nós temos gente que está acostumada a trabalhar com pedagogia, gente que está acostumada a trabalhar em corredores de colégio, gente que está acostumado. E eu já estou até vendo aquele dia que eu vou fazer a proposta. Quanto você ganha lá? 4 mil. Quer ganhar 2,5 aqui não? Tem que ser por amor, pô. Eu estou fazendo pedagogia, eu vou ganhar nada. Eu vou fazer por amor, né? Você está ganhando quanto lá? Você dá aula lá, porque o profissional é bom, né? Só, pastor, estou ganhando 8 mil. Quer ganhar 3 não, cara? Bora, vem para cá. Né? São as propostas que eu vou fazer aí, né? É a mesma proposta que eu fiz para o Clécio. Está ganhando quanto lá, Clécio? Aí o Clécio falou, você não quer ganhar 1/3, não? E o Deus falou, vai ganhar 1/3 mesmo, e acabou. E o Clécio chegou aí um dia com o olho cheio d'água e falou, mano, aquela proposta lá eu aceito. Porque o reino de Deus tem que envolver um negócio passional aí, um pouco de amor nesse negócio, não tem? É nítida a continuidade da preocupação de Deus em relação às crianças, a formação do adolescente. Isso é nítido, que Deus está preocupado com isso, claro. Entre 10 e 20 anos nós tomamos as decisões mais importantes da vida da gente, entre 10 e 20 anos. É aí, o momento crítico. O que eu vou fazer da vida? Que profissão eu gosto? Com quem vou me casar? Quando? Vou fazer faculdade primeiro? Não vou. Vou ouvir meu pai? Não vou. E agora ainda tem uma catástrofe patrocinada por partido político no Brasil. Vou ser hétero, homo ou os dois? As decisões. Vou viver na gandaia ou vou ser servo de Deus? Geralmente é nesse pedaço aí, onde os pais ainda têm poder em cima, que ele tem que decidir isso, porque vai se independentizar daqui a pouco. E aí de repente vai, quebra a cara, depois volta mais tarde, mas a decisão foi tomada ali, ó, de se afastar ou de permanecer. Um negócio difícil. E é interessante, queridos, que nós estamos hoje cheios de informação, cheios de dados científicos, cheios de pesquisas evangélicas, de bom naipe, de confiabilidade, e estamos errando mais.
Está havendo um afrouxamento das questões espirituais nas nossas casas, nas nossas famílias. Os nossos pais eram muito exigentes, cobravam de uma maneira muito dura, e eu tenho medo porque nossa geração está ficando maleável demais, porque não quer cometer os mesmos erros. Estamos gerando aí uma turma que pode fazer o que quiser. Isso acontece geralmente no liberalismo de Satanás, né? Não tem nada a ver. A gente tem que tomar muito cuidado, conhecimento. Por isso que a gente tem que vir para a igreja mesmo, a gente tem que aprender. E é por isso que pregador tem que se preparar mesmo, porque tem que ensinar. Estamos vivendo tempos difíceis. Semana que vem a gente vai continuar estudando, tem mais 2 lições por aí, mas eu queria que vocês pensassem nisso, né? Família e bom ensinamento religioso. São 2 coisas que sempre estiveram no coração de Deus. Cuide da sua criança, esteja perto, não se afaste, não brinque com isso, não terceirize. E cuidado com a influência religiosa sobre ela. E guarde uma coisa, no nosso Brasil, hoje, política tem conotação religiosa. Eu não sei se vocês já perceberam isso. No Brasil, atualmente, você tem partidos que querem acabar com a igreja, porque ela atrapalha, e você tem partidos que defendem a vida da igreja. Você precisa orar muito nessa campanha aí. Porque dependendo de quem ganhar, teremos retaliação. E dependendo de quem ganhar, vamos ter um tempo mais de respiro no país. Porque o que vai ficar feio, vai. Mais cedo ou mais tarde. Porque a Bíblia vai se cumprir. O amor vai se esfriando e no fim dos tempos, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos em todas as nações. Todas as nações, seremos odiados. Isso vai se cumprir. A pergunta não é se vai acontecer, a pergunta no Brasil é quando vai começar. E ao meu ver, já começou. Nós já estamos sendo vistos como inimigos de causas políticas. Estamos sendo vistos já. Então precisamos dobrar os nossos joelhos e orar. Não há ninguém concorrendo lá. Estou dando essa palavra porque a eleição está chegando. É o momento de falar. Não há ninguém concorrendo lá que vá resolver a vida da igreja. Até porque quem resolve a vida da igreja é Cristo. Não tem esperança demais com político não, tá, gente? Deixar bem claro para vocês isso aí. O sistema político brasileiro é corruptor. Ele é corruptor. Então, eu não tenho esperança de que ninguém seja perfeito, que vá fazer alguma coisa de fato. Não adianta a gente tentar olhar para o partido político e esperar milênio se cumprir. Isso não vai se cumprir, isso não vai virar milênio não, tá, gente? Milênio é só com Cristo. Aquele lá não tem erro. Aquele tempo lá com Cristo nós não vamos ter dificuldade. Mas a gente tem que escolher se nós vamos já começar a viver isso agora ou se nós podemos retardar um pouco mais. E isso a gente vai ter que pensar. Então, a nação brasileira, principalmente a nação que se diz ser de Deus, precisa elaborar isso com critério e cuidado. Tá bom? É a minha função fazer você pensar. Estou pedindo voto para ninguém, isso não é o meu objetivo aqui, até porque os batistas brasileiros acreditam na consciência de cada ser humano. Não só dos crentes, mas de cada ser humano. Então nós não somos aqui hoje as palavras estão fugindo hoje, eu acho que eu estou cansado. Nós não somos boiadeiros, nós não estamos aqui, nós somos peões, nós somos donos de gado aqui, somos fazendeiros. Isso não é nossa função, vocês não são gado, vocês são cabeças pensantes. São vocês que têm que pensar sobre isso, vocês que têm que determinar, e não um líder religioso determinar em quem vocês votarão. Isso não pode acontecer. Bom, vamos orar, meninos? Eu quero convidar nesta noite famílias que queiram consagrar os seus filhos ao Senhor. Se você tem seus filhos,
Se você está criando alguém, seja seu neto, seu sobrinho, né, um filho adotivo, se você já tem filhos que estão longe de casa, que já se casaram, mas nesta noite você gostaria de levantar um clamor por eles, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão em casa, sua prole, eu quero orar por você. Então, vou pedir aos pais para ficarem em pé. Eu quero orar por vocês. O texto fala de sabedoria, né? Fala dessa questão de ser sábio na hora de tomar algumas decisões. Então, isso é importante para nós. Senhor, muito obrigado pela palavra que esclarece, pelo juízo que determina e também pela idoneidade, confiabilidade da Tua palavra. Nós cremos nela e que Tu estejas nos ajudando a colocar isso em prática. Que desafio! Eu, Senhor, como pastor, tenho muitos filhos, mas ainda não tenho um filho biológico. E já sofro quando uma ovelha jovem, adolescente, e até mesmo quando os mais velhos decidem desobedecê-lo ou desobedecer-te. E já é uma frustração enorme, uma tristeza, porque a gente sabe que vai sofrer sem o Senhor. Eu fico imaginando a dor dos pais. Mas temos dois elementos aí, Senhor. Um é o fato de que ainda há tempo de orientar os menores e fazer um trabalho melhor. E o outro é que podemos pedir ao Senhor para cercar aqueles que estão rebeldes já e já definiram algumas coisas na sua vida adulta ou jovem, de pessoas boas, de pessoas cristãs, que possam pregar o Evangelho, que possam influenciar. Então nós te pedimos isso. Dê sabedoria, ó Deus, aos pais que estão ainda com seus filhos em casa, e estejas rodeando, ó Deus, aqueles que estão longe de casa e que precisam ser convencidos para que possam tomar uma decisão. Te pedimos isso. Abençoe, envie pessoas. Abençoe os teus servos na condução dessas coisas, nos conselhos, nas decisões. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.